Olá pessoal, tudo bem? A resenha de hoje é sobre essa sensacional obra do Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. A gente demorou um pouquinho para conseguir fazer essa resenha porque é um livro complexo, dinâmico e sensacional. Ele é o segundo livro mais lindo em língua hispânica no mundo. Ele deu o Prêmio Nobel de Literatura para o Gabriel Garcia Marques em 1982 e é um marco do realismo mágico, então não tem como perder, não tem como deixar de ler essa obra. Do que ela fala? Ela fala da alma do povo, da cultura latino-americana, através da família, das 7 gerações da família dos Buendias. E isso tudo se passa em uma cidade chamada Macondo, onde tudo pode acontecer e acontece mesmo, de verdade. O Gabriel Garcia Marques é colombiano, ele faleceu em 2014 com 87 anos. Ele era escritor, jornalista, ativista político. Suas obras são marcadas pela história da cultura latino-americana, sua problemática social, cultural e também a solidão. O realismo mágico, ele é marcado por seres fantásticos, acontecimentos, né, fantásticos, mágicos, que não seguem uma lógica, não são racionais, coisas místicas, sobrenatural e por aí vai. E nessa obra do Gabriel Garcia Marques tem muito disso. São mais de 400 páginas, com uma narrativa super fluida, falando dessas 7 gerações da família dos Buendias, e isso no começo confunde bastante, porque eles vão repetindo o nome dos personagens, então tem muitos José Arcádios e muitos Aurelianos, até entre as mulheres também tem a repetição dos nomes entre os descendentes, como forma de homenagem e também porque eles vão se caracterizando até pelo nome. Então, na leitura, é muito comum, inclusive, quando você vai ler esse livro, você encontrar logo no início uma árvore genealógica. Não sei se dá para dar uma olhadinha aqui. Por quê? Porque serve de guia para você conseguir acompanhar essa leitura e não se perder em meio a esses tantos personagens que você vai conhecer no decorrer da obra. A narrativa é em terceira pessoa. O narrador ele conhece e ele vai fluindo ali por todos os personagens. Ele vai ali na realidade nua e crua, assim, sem filtros. Então ele fala mesmo, mostra mesmo como cada um vive sua vida e suas solidões, porque todos são muito solitários. A solidão é um personagem ali também peculiar que permeia todos os outros. Como é que começa essa história? Bom, o José Arcádio Buendia, o patrono, ele se casa com a Úrsula Iguarã. E eles são primos. E a Úrsula, ela morre de medo disso, porque tem uma lenda, um conto na família, em que quando primos se casam, os filhos nascem com rabo de porco. Ela morre de medo de ter um filho com rabo de porco. Eles se casam, saem em busca para encontrar o mar, ao caminho do mar, só que eles não encontram, então eles acabam ficando no meio do caminho e fundam a vila de Macondo. Acontece tanta coisa nela, como por exemplo, lá chove 4 anos, 11 meses, 2 dias sem parar. Acontece também de chover flores, a ponto de as flores assim matarem até animais, a noite inteira chovendo flores. Tem epidemia de insônia, as pessoas passam períodos sem dormir. Tem guerras, muitas guerras civis. E por aí vai. É muita coisa que acontece nessa cidade. Bem, é, o José Arcádio, o patrono, ele tem uma veia muito impossível, ele é visionário, ele estuda alquimia, mecânica, é curioso, e todo ano na cidade de Macondo tem uma visita de uns ciganos, e é muito importante um personagem, um cigano que o José Arcádio faz amizade, que é o Melquíades. Esse cigano, ele vai fazer essa amizade com o José Arcádio, escrever uns pergaminhos, e acaba que esses pergaminhos perseguem até a 7ª geração. Alguns personagens passam períodos da vida tentando desvendar esses pergaminhos. Bom, depois no final eu conto mais sobre isso. Então, e o patrono, o José Arcádio Bandia, estudando e como um visionário, ele acaba ficando louco, ele é amarrado numa árvore, esquecido numa árvore, e passa anos e anos ali, chovendo, fazendo sol, tudo acontecendo na cidade, ele fica lá amarrado naquela árvore por muito tempo. A Úrsula, sua esposa, ela é diferenciada, ela é como se fosse a coluna dorsal da família. Ela vive e acompanha o nascimento dos filhos, dos netos, dos bisnetos, tataranetos. Ela é uma centenária. E ela é importantíssima na obra,
Tanto que ela vê, ela chega a ficar cega, mas ela vê mais do que os personagens que enxergam. Ela fica por ali e ela percebe que todos os seus descendentes, toda aquela família, tem uma sina da solidão e é uma família que é meio cíclica. Tudo volta, fica acontecendo de forma diferente, mas assim, na essência, sempre tudo vai girando para o mesmo lugar. A Úrsula é uma personagem que eu diria se fosse escolher uma protagonista para mim seria com certeza a Úrsula. A segunda geração, ela é composta pelos três filhos legítimos do casal, mais a Rebeca, que é uma filha de criação. Então são o José Arcádio, o Aureliano, a Amaranta e a Rebeca. Esses quatro, eles são importantes. O José Arcádio, o primeiro, ele se relaciona com uma prostituta, ele foge com os ciganos, volta depois todo tatuado. Ele se casa com a sua irmã de criação, a Rebeca. O Aureliano vira o coronel Aureliano Buendia, que acaba participando aí de 32 guerras, 32 batalhas, perde todas. Tem 17 filhos, todos chamados Aurelianos, que inclusive com 17 mulheres diferentes, e as mulheres todas encontradas aí dentro desse período que ele vai guerrilhar por aí. E tem a Amaranta. A Amaranta, ela tem uma vida muito solitária, ela tem pretendentes, mas acaba que ela não se casa com nenhum, prefere a solidão. A Rebeca casa, né, com esse irmão de criação, o primeiro, né, o primogênito, o José Arcádio. Eles têm ali uma relação por um tempo, mas depois que ele falece, ela se tranca na casa, não abre nunca para ninguém, vive lá muitos anos sozinha até o fim de sua vida. A terceira geração, ela é composta pelo Arcádio e pelo Aureliano José. Esses dois, eles são filhos da mesma prostituta. A prostituta Pilar Terneira, ela tinha o dom da vidência. Inclusive, prostitutas são muito comuns nas obras do Gabriel Garcia Marques. Essa Pilar Terneira, ela se relaciona com José Arcádio e tem o Arcádio. O Arcádio, ele é um coronel tirano, ele é um ditador. Acaba se casando com a Sofia de la Piedad e é por ele que vai ser dada continuidade para a próxima geração. O Aureliano José, ele não tem descendência, ele acaba sendo morto por desacatar um coronel na guerra e por ali não tem continuidade. A quarta geração, filhos, né, do Arcádio com a Santa Sofia de la Piedad, ela é formada por dois gêmeos e pela Remédio Isabela. Os gêmeos são o José Arcádio II e o Aureliano II. O José Arcádio II, ele é importante, ele tem essa veia aí de revolucionária, então ele lidera uma greve geral na Companhia das Bananeiras, que é uma companhia que se instala lá após a chegada da linha férrea. E ele acaba presenciando um massacre, são 3 mil mortos. Só ele sobrevive. E depois é estranho, porque eles pegam os corpos, colocam tudo num vagão, levam embora. Ele é o único sobrevivente. E quando ele volta, todo mundo fala: Não, isso não aconteceu. Imagina. Não, isso não aconteceu aqui. Ninguém morreu. Isso é passado um pano. E é como se só ele tivesse percebido que isso aconteceu. Isso perturba a cabeça dele, a mente dele, de um jeito que ele acaba ficando doido. Aí ele fica em casa só tentando desvendar os pergaminhos do Melquíades e atormentado por aquilo até o fim da vida. Aí o irmão dele, o gêmeo Aureliano II, é um festeiro, mas é cheio da farra. Se casa com a Fernanda, uma personagem que vai gerar aí a próxima geração, e ele tem uma amante, que é a Petra Cotes, é a segunda prostituta que aparece na obra, dentre outras, né? Mas a segunda, assim, principal. Engraçado que eles são gêmeos. Eles morrem no mesmo dia, inexplicável. Um morre, daqui a pouco o outro morre também. É curiosa a história dos dois. A irmã deles, a Remédio Isabel, ela nasce com uma beleza sobrenatural. Então, assim, ela é a mais bela de todo mundo, de todas as mulheres que já existem. Só que, ao contrário disso, ela, ela não se dá conta, ela é simples, ela não tem vaidade, ela é uma mente ingênua, não se relaciona com ninguém e acaba que morre e ascende aos céus. Engraçado que quando ela morre e ascende aos céus, envolta nos lençóis,
A cunhada dela, que é casada com a Aureliano II, a Fernanda, fica lamentando que quando ela ascende aos céus, ela vai embora com os lençóis dela. E olha só, em vez de ela chorar a morte ou lamentar a morte da cunhada, ela lamenta a perda dos lençóis. Só em Macondo mesmo. Vem a quinta geração, que são os filhos da Fernanda com Aureliano II. São três filhos, então eles têm a Amaranta Úrsula, a Renata Remédios, que ela é chamada por Meme, e o José Arcádio. Desses três, a Amaranta Úrsula vai embora para Bruxelas para estudar, acaba se casando com um rico por lá e volta depois de um tempo já moça para Macondo com esse marido, um aviador rico. E esse marido depois cai fora e larga ela lá porque ele não quer ficar naquela cidade de loucos. A Renata Remédios, ela é conhecida por Meme, ela estuda, faz tudo para agradar a mãe, mas tem uma hora que ela fala: Bom, já fiz tudo que eu tinha que agradar minha mãe, agora eu vou viver minha vida. Ela se relaciona com um rapaz chamado Maurício Babilônia, e esse rapaz, onde ele vai, tem borboletas andando ao redor dele, borboletas amarelas. Eles se relacionam, acabam tendo um filho, mas a Fernanda, toda religiosa, ela deserda esse filho. Não, não quero saber. Some daqui você com essa gravidez, porque vai para um convento, porque eu não quero saber de filhos bastardos. Só que aí a Meme, né, ela falece. Aí uma freira vai lá e devolve ele. Ela mente, né? A Fernanda mente que ele veio num cestinho, tipo Moisés, né? Mas não, ele é descendente e neto dela. Bom, e tem o José Arcádio, que ela criou para ser um papa. Então ele vai embora lá para Roma, estuda, estuda, estuda. Aí quando ela tá para morrer, a Fernanda, ele volta e aí cai nas orgias, não vira papa coisa nenhuma, acaba morrendo aí refém dessas orgias que ele fez ali na casa depois que a mãe morreu. Então, gente, a sexta geração é o Aureliano Babilônia. O Aureliano Babilônia, ele é filho da Meme com aquele rapaz das borboletas. E ele acaba tendo uma relação com a tia, a Amaranta Úrsula, só que eles não sabem que eles são parentes. E ele dedica a vida a decifrar os pergaminhos do Melquíades. Para quem não leu o livro, eu recomendo que pare por aqui, porque agora a gente vai falar sobre o final surpreendente dessa grande história. Bom, para quem já leu e para quem não está interessado em ler e encarar as 400 e poucas páginas do Gabriel, vamos falar sobre o final. Então, o Aureliano Babilônia, ele desvenda esses pergaminhos do Melquíades, e nesses pergaminhos está escrito toda a história da família dos Buendia. É o livro 100 Anos de Solidão. E aí ele vê a sua história, ele vê que ele é um Buendia, que ele é sobrinho da mulher com a qual ele está se relacionando, né, morando junto, e inclusive está grávida e para ter um filho dele. Quando esse bebê nasce, ela morre, né? Ela tem uma hemorragia e morre. E o bebê, que é o sétimo da geração dos Buendia, ele nasce com um rabinho de porco e ele não resiste também e é devorado por formigas. Nos pergaminhos está dizendo que a família dos Buendias, eles têm uma saga de viver 100 anos de solidão e que essa estirpe ela não teria uma segunda chance na Terra. É interessante porque desde o começo a Úrsula fala que não poderiam parentes se relacionarem, porque nasceriam com esse rabinho de porco e teriam uma maldição. Bom, é fantástica essa história, surpreendente no final. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu comentário, curte a gente lá no Instagram, as tirinhas do Nando, se inscreve no nosso canal, sempre tem novidades, uma resenha nova para você. Tchau, tchau!